Pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a Natasha e eu faço parte da equipe da Nova Solução. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e para isso nós vamos contar com o apoio do Daniel Donda, que é o grande arquiteto de soluções de segurança na Quest Software. Sobre essa famosa Lei Geral de Proteção de Dados, acho que alguns de vocês aí eu conheço, já até assistiram algumas apresentações minhas até a respeito desse assunto. Cada vez eu tento trazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente e tentar fazer uma abordagem de um jeito diferente, né? Claro que eu não posso fugir da explicação do que é a lei, né? Eu vou então tratar aqui sobre esse delicado assunto que tanto nos chama a atenção, né? Então, a ideia dessa apresentação aqui, junto com a nova solução, é responder algumas perguntas, né? Então, é o desafio da lei geral. E o que é essa lei? Por que eu devo me preocupar com essa lei? O que eu tenho que fazer para estar em conformidade com essa lei? Quais são os primeiros passos? Quem que pode me ajudar? Quais softwares que podem nos ajudar, né? A gente não vai ter resposta para tudo, todos os pontos. É um assunto super complexo, mas a gente consegue aqui, pelo menos, dar um norte para aqueles que estão aí já preocupados com esse tema. Legal, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD? Quando eu fiz essa primeira apresentação, ela já está numa versão aqui, acho que a oitava versão. Olha que o título eu coloquei LGPDP, já mudou, fica só LGPD. Essa lei, ela altera o marco civil da internet. Essa lei ela já é uma evolução daquilo que nós já tínhamos e foi aprovada em 10 de julho de 2018 e uma coisa muito interessante aconteceu e a gente às vezes não acredita que isso possa ser verdade, mas no dia 27 de dezembro de 2018 uma medida provisória foi aprovada. A gente imagina que ninguém está trabalhando nessa data, mas os nossos políticos resolveram alterar aí alguns pontos da lei, o que altera o que nós chamamos de blocagem legis, né? E fazendo com que essa lei agora, né, essa Lei Geral de Proteção, que eu vou me aprofundar nela, ela tem um prazo, né, para entrar aí em todas as vigências em agosto de 2020. E teve uma tentativa muito recente agora também de alterar de novo, né, para que ela tenha aí um prazo maior ainda, de até 2 anos, né, 2022. E eu já vi que isso aí não deu muito certo, o que eu acho que é bom. Tá? Ao mesmo tempo que a gente vai ter algumas dificuldades e grandes desafios, nós vamos ter aí também é, uma boa visibilidade nos negócios, nossos negócios vão alavancar, isso aí é uma grande oportunidade para que as empresas possam cada vez mais fazer associações com outros mercados, então isso vai ser super interessante desse ponto de vista, né? Confiabilidade. Do que diz a lei? Qual que é a proposta da lei? A proposta da lei é cada um interpreta de um jeito e é isso que nos dá as nossas leis aí, né? Essa questão de interpretação. Mas no fundo ela tem alguns pontos que é manter a segurança das informações, transparência de como estão tratando os meus dados, privacidade para mim, né? Para eu que sou um cidadão comum, né, a proteção das minhas informações e no que diz respeito às empresas, o que elas vão ter? Elas vão ter que ter aí alguns limites, alguns controles. Então, elas vão coletar, armazenar e tratar dados, elas vão ter que tratar esses dados de maneira específica. Essas empresas, e quando eu falo empresas, eu estou me referindo a todas as empresas. Essa lei se aplica a qualquer empresa de qualquer tamanho. E eu vou trazer aqui nessa apresentação, a primeira eu não trazia os artigos, agora eu estou trazendo exatamente os trechos da lei, né? Então, por exemplo, no artigo número 3, né, trata que a lei se aplica para qualquer operação de tratamento
que aí no caso é de dados, que vai ser realizada por pessoa natural, por pessoa jurídica de direito público ou privado. Então, independente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Então, em resumo, para não se tornar uma coisa chata, eu vou ficar lendo aqui a lei, né? O que está acontecendo é o seguinte: não importa o tamanho da empresa, mas se a empresa é brasileira, se ela trata dados em território nacional, se ela capturou dados, tratou dados aqui, mas armazena na nuvem ou em outro país, né, não importa, está sendo aplicada essa lei. Se for tratado aqui em território nacional, se for coletado em território nacional, também. Então, uma coisa importante que a gente precisa colocar também é independente do meio, tá? A gente aqui, todo mundo, eu tenho certeza que é de TI, tá todo mundo preocupado com a tecnologia. Mas se eu for no shopping e vou participar de um sorteio agora, e a pessoa me dá um papelzinho e fala, põe seu nome, seu endereço e telefone que vai ter o sorteio de uma cesta do Black Friday, sei lá. Só esse tratamento já está sobre os olhos da lei também. E é o shopping que está aí sobre essa responsabilidade, ou a empresa que está coletando a informação que está sobre a responsabilidade. Então não importa, tá? Se é somente no meio tecnológico, mas qualquer papelzinho que a gente acabe tratando e colocando dados pessoais, e que eu falo pra caramba de dados pessoais, né? O que são esses dados pessoais? Vamos entender. Dados pessoais, aí está no artigo 5º, é lá que ele define o que são os dados pessoais. Dado pessoal, qualquer informação relacionada a uma pessoa natural identificada. Então eu, por exemplo, Daniel Donda, o meu endereço, está relacionado à minha pessoa natural, isso aí já me identifica. Olha uma coisa muito interessante, eu tenho um e-mail particular que se chama danieldonda@gmail.com. Esse e-mail já contém um dado pessoal, então isso é importante, tá? Os e-mails, eles relacionam uma pessoa natural identificada. O que pode ser também identificável. Olha aqui, essa é a parte mais interessante, porque eu acesso um website o tempo todo, certo? Toda vez que eu acesso um website, eu sei que ele está aí armazenando cookies, e que eles são utilizados, esses cookies, né, para várias informações. Essas informações, às vezes, e muitas vezes, elas são utilizadas para identificar o meu gosto, o meu perfil, coisas desse gênero. E essas informações que estão sendo coletadas, elas referem a um dado pessoal identificável, que é um exemplo, o meu endereço IP, que pode ser rastreado. Então, toda vez que eu me conecto, que eu utilizo algum recurso que tem o meu IP, que ficou cadastrado, é identificável. E a lei trata ainda de dados pessoais sensíveis, que, de certa maneira, qualquer dado que possa gerar uma discriminação, ele tem que ser considerado um dado pessoal sensível. Uma convicção religiosa, eu vou cadastrar seu dado, por que eu preciso saber, mãe? Talvez eu queira saber qual é a sua posição política, dados referentes à sua vida sexual. E olha que interessante, dado genético ou biométrico. Então, a gente que é do meio computacional, né, devemos levar em consideração o seguinte, por exemplo, se eu capturo a sua íris para fazer uma análise biométrica de um cadastro num sistema, a capacidade de análise de uma íris me possibilita identificar até se a pessoa tem uma doença. Detalhes muito importantes sobre o titular, no caso, né, dessa informação. Eu, esses dias, fui fazer um cadastro e eu tive que fazer um cadastro biométrico muito diferente, que se chama Palm Vein, que era das veias da palma da mão. Então, você encaixava a mão, encaixava os dedos, e eu não usava as impressões digitais, era simplesmente análise das veias, e eu tive que assinar, né, que tudo bem, eu aceito isso aí, porque também me traz muitos detalhes sobre a minha pessoa, sobre a minha vida, e é um dado pessoal sensível. Então, são dois tipos de dados aí, né?
dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Depois eu vou falar mais adiante sobre o dado anonimizado, que é bem interessante, a gente vai precisar dele. Ok. Pessoal, não se esqueça, vocês têm um chat aí, vocês podem falar, podem colocar suas dúvidas, tá? Vou deixar aqui bem interessante. Finalidade de uso. Por que eu preciso do seu dado pessoal, né? Qual é o fim? Então, tem algumas hipóteses que a gente pode coletar os dados e que vai nos ajudar bastante, né? Deixa eu só tirar aqui um áudio que está... Opa, sem querer eu fui longe. Para algumas dessas finalidades, por exemplo, o exemplo que eu coloquei do shopping, que vai pegar um pedacinho de papel e colocar os seus dados. Nesse caso, é de legítimo interesse. Muitas vezes, se eu tenho um website, eu também cadastro para que você vai baixar o meu app, eu quero saber dados seu. Por quê? É legítimo interesse. O Facebook, quanto custa o Facebook por mês? Custa nada, né? A gente gasta nosso tempo para vender nossos gostos e dados pessoais, de graça. A gente nem ganha nada, mas se diverte. Então, assim, para legítimo interesse. E esse tipo de informação que está sendo coletada para legítimo interesse deve ter um consentimento. E esse consentimento, hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, vai estar muito claro. Não é aquelas linhas pequenininhas, tipo, poxa, eu vou baixar esse software aqui, então dane-se, eu vou clicar em aceito. Não, tem que estar muito claro o que eles vão fazer com os meus cadastros, com as minhas informações, como que vai ser tratado, e aí eu vou... Então, isso vai ter que estar extremamente claro. Tá? Não adianta eu entrar num website, se o website tiver um cookie, eu já vou ter que colocar detalhes, tá? Por quê? Por que existe esse cookie? Eu vou compartilhar aqui um website com vocês. Apesar de ser diferente, existem pontos similares, tá? Esse site é o Cookiebot. E ele foi criado na época da GDPR. Por quê? Porque, olha só, ele explica aqui, está em inglês, para nós vai ter que estar em português, tá? Não vai valer recortar e colar aqui o código-fonte. Esse site usa cookies. E eu ainda posso ter aqui detalhes. Para que servem esses cookies, né? São obrigatórios, necessários para o funcionamento, para a estatística, para fins de marketing. E aí eu escolho aqueles que eu quero aceitar ou não. Beleza, aceito esse de estatística. Esse aqui é uma ideia de como que esse site aqui serve como uma referência, né? Para que a gente possa já começar a entrar em conformidade. Depois tem obrigação legal. Um amigo meu falou, poxa, Donda, não dá para agora com a Lei Geral de Proteção de Dados eu tirar meu nome do SPC? Manda apagar tudo que está lá? Fala, não rola. Por quê? Porque existem... as coletas para hipóteses de obrigação legal, de administração pública, de contratos, esses faz parte, né? Vou vender uma casa e não posso pegar o nome da pessoa que eu estou vendendo a casa. Não faz sentido isso, né? Então, para proteção à vida, é válido, não precisa ter consentimento. Então, tem várias hipóteses, são 12 hipóteses lá que a gente vai fazer análises depois mais aprofundadas. Isso aqui é só para a gente saber. Legal. Quais são as pessoas aqui? Eu acredito que o nosso público é um público que já está preocupado em manter a conformidade. E a gente sabe que dados pessoais fazem parte do nosso dia a dia. Tá? Quem é envolvido? Quem é o controlador e o operador? Quem são essas pessoas? Eles são os agentes de tratamento. O controlador é o cara que toma as decisões sobre como eu trato os dados pessoais. E o operador é o cara que realiza. Então, para entender bem, agora vocês veem minha tela? Sim, Donda, agora está aparecendo, voltou. É que nós estamos usando um modo que não é um modo um pouquinho diferente de apresentação, mas está tranquilo. Bom, seguindo aqui então, a pessoa que toma a decisão, nesse caso, é o controlador. E eu vou colocar dois tipos
de situações para a gente entender. Vamos imaginar uma pequena corporação, uma média corporação, que não tem nuvem, não tem. E aí eles têm lá um business manager, que é o gerente, que cuida de tudo. E aí o que acontece? Esse gerente, né, ele toma as decisões. Olha, nós vamos fazer backup neste hardware, usando este tipo de tecnologia, e vamos armazenar por um ano. Pronto. Ele é o controlador. O operador é a pessoa que vai executar o backup. Muito claro isso, muito fácil. Mas existe uma situação onde, por exemplo, a minha empresa hoje, ela é uma empresa que estamos seguindo as tendências, vamos para a nuvem, nós temos um website, um hot site, vamos cadastrar dados pessoais porque vamos fazer uma grande promoção de fim de ano. Vamos contratar algo que nos promova escalabilidade, elasticidade, eu quero ir para a nuvem, pronto. Vou utilizar o Azure e vamos usar lá um banco de dados do SQL. A empresa será o controlador. E a Microsoft, a Cloud Microsoft, será o operador no caso. Claro que existe uma matriz de responsabilidade, tá? Não é simplesmente, eu transferi a responsabilidade. Não. Existem as responsabilidades. Se você criou o software, você tem lá várias funções de segurança para cuidar. Tudo bem? Mas é legal, né, a gente ter essa visão aí. Super importante. Bom, e o encarregado? O encarregado é o canal de comunicação entre o controlador, os titulares e a autoridade nacional que foi criada nessa última sanção, nessa última medida provisória, me perdoem, e que essa é a Agência Nacional de Proteção de Dados, no final das contas, será quem vai aplicar as sanções administrativas. É onde vem as multas e as advertências, e ela é um órgão que contém aí vários agentes, né, da sociedade, não somente estatais, mas que tem aí a função de, junto com outros órgãos que vão fazer talvez aí algumas análises de conformidade, por exemplo, né, identificar se houve falha. Então, a gente já aqui desmistificando algo muito importante. Todo mundo fala, meu Deus, Lei Geral de Proteção de Dados. Mas minha empresa nunca vai vazar dados. Mas não é vazamento de dados no qual essa lei foi criada. Não é por isso. O vazamento de dados é o último problema do mais grave que a sua empresa pode enfrentar. O vazamento de dados já é o mais alto problema. Aqui a gente tem que ficar esperto com as normas que são requeridas pela lei, que eu vou falar mais adiante, tá? Mas vamos dizer aí que houve vazamento. Então, essa empresa vai analisar o que você teve aí de mecanismos de segurança, controles de segurança, e como você tratou seus dados para aplicar multa, que pode ser uma multa simples, de até 2% do faturamento, e aí chega até o limite do total de 50 milhões de reais. Há 3 dias, 4 dias atrás, no jornal O Globo, que a União estima arrecadar pelo menos 20 bilhões em multas nos primeiros 12 meses de vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. O negócio é sério ou não é sério? Tem alguma coisa que no Brasil não funciona relacionada a isso? Tudo que é órgão governamental que está por trás e que tem multa associada, funciona e funciona muito bem. Então, a gente já tem que começar a ficar muito, muito atento, né? Muito, muito atento. Bom, vamos lá. Depois vocês podem ler, isso aí saiu no jornal O Globo, com o título Quem vai salvar o Rio? Eu não sei por quê, que isso aí está ligado ao Rio de Janeiro. Mas tudo bem, talvez é dinheiros de multa que pode ir para o Rio. Ok, vamos lá. Em resumo, então, fazendo um super resumão, né? Eu só não achei aqui, talvez eu tenha sem querer tirado. Vou voltar aqui antes de chegar aqui no resumo. Será que eu pulei? Eu acho que eu pulei essa parte, sem querer.
tá? Mas vai ficar muito fácil agora a gente entender. Logo depois que eu falei de dados pessoais, o que são dados pessoais, e a gente está falando sobre o que é o tratamento dos dados pessoais, né? Tratamento de dados pessoais é quando eu vou pegar essas informações, sensíveis ou não, e vou coletar, produzir, receber, classificar, transmitir, distribuir, tudo que eu faço no dia a dia, não tem como a gente fugir, tá? Isso aí está no artigo 5º lá. Ok, no inciso 10, artigo 5º, inciso 10. Seguindo. Em resumo, então, todas as empresas que estão envolvidas em tratamento de dados pessoais, é difícil existir uma que não tenha, né? Dado pessoal, aí é a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, quando que entra em vigor até o momento agosto de 2020, vale para todo o território nacional com alcance extraterritorial, se você tiver filiais ou você transferir dados. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, vocês podem deixar aí no bate-papo, tá? Eu tô sem querer aqui, eu tô tirando o áudio, sem querer, querendo, estou tirando o áudio de todos. Tranquilo, Francisco, foi bem normal, acontece. O problema é você expor seus dados pessoais. Senão a gente vai ter que pagar multa. Engraçado e não é, né? Engraçado a multa não é, né? Não. Mas acontece, acontece. Bom, então eu vou seguir aqui, tá? Uma coisa só que é importante e que hoje vai fazer as empresas pensar é, será que eu realmente, né, vou cair sobre... Você acha que a Agência Nacional de Proteção de Dados vai chegar na minha empresa? É igual a gente pensar, por exemplo, do Ministério do Trabalho. Por que existem tantas ações? Porque é um funcionário descontente, um funcionário que foi mandado embora, que está pistola da vida porque não caiu o vale-refeição direito, que vai denunciar a empresa, né? Então, as empresas têm que pensar muito nisso. Vai haver certamente um canal de comunicação onde haverá denúncias, né? Denúncias que devem ser, nesses casos, muito bem analisadas e que você deve ter mecanismos de controle para saber se realmente elas são válidas ou não. Na União Europeia, a Quest pegou muitos casos onde houve aí acusações que eram falsas. Olha, eu tenho seus dados, eu vou publicar na internet e você vai pagar milhões de euros. E era mentira, tá? O cara não tinha dados, ele estava tentando aí subornar. Isso vai acontecer bastante, né? O que eu devo fazer primeiro? Essa é a primeira pergunta que todo mundo faz. Então, primeiro, nós temos que encontrar aí e criar controles de segurança. Eu vou começar a falar aqui muito sobre o básico de segurança da informação. Camadas de proteção, segurança em camadas, colocar controles preventivos, detectivos, corretivos, dissuasivos, são os tipos de controle de segurança mais importantes que temos que definir. E aí a gente entra aí no gerenciamento de risco. Hoje, nosso principal ativo são dados, mas toda decisão, né? Aqui eu estou falando em segurança da informação, mas vamos pensar agora com relação à lei geral. Toda decisão inicia com gerenciamento de risco. E ele começa pela avaliação dos seus ativos. Então, uma das primeiras perguntas que eu devo fazer é onde estão os meus dados? E como eu estou protegendo esses dados? Simples assim. E aí eu vou começar a pensar na famosa tríade de segurança da informação, tá? E eu tenho que ter aí a confidencialidade, vou impedir o acesso dos usuários não autorizados, integridade, né, validar os dados se são confiáveis, se são precisos, se estão classificados ou não, manter a disponibilidade desses dados, não somente para fins de que eu tenha que usar no dia a dia, mas também no caso de uma grande falha que pode ocorrer, eu tenho que voltar. E o NIST, né, um órgão muito importante, que tem vários modos operacionais que podem nos ajudar como um framework para decisão, né, nos traz, por exemplo, né, as 5 máximas dele, que é o que você precisa fazer para ter segurança, né, num geral. Identificar, proteger, detectar as ameaças, responder a essas ameaças e, se houver alguma falha, eu devo recuperar.
Aí a gente pensa, poxa, mas todo mundo já faz isso. Segurança da informação é uma premissa máxima dentro das empresas de tecnologia. Isso será uma verdade, pessoal? Tem uma pergunta muito complexa aí do Marcelo, né? Porque se a empresa tem vários CNPJ, houve um vazamento, né? E aí, no caso, quem será penalizado? Quem responde por toda a função e gerenciamento dos dados dentro dessa empresa? Independente se é nacional e ela tem várias filiais com outros CNPJs, compete a quem dentro da empresa é, tomar a decisão como base. Então, se nacionalmente existe um controle administrativo dos dados, é a empresa como ela como um todo. Ou se ela descentraliza a administração de segurança e ela tem cada filial, né, os controladores, né, que são as pessoas que tomam as decisões referentes ao tratamento de dados, então é cada filial. É assim que funciona, né? A empresa é uma multinacional, por exemplo, eu trabalho numa multinacional, a Quest. Né? Quem responde? É a Quest gringa lá, porque é lá que eles tomam as decisões e implementam recursos de segurança. É lá que eles definiram o modus operandi no tratamento de dados operacional. Legal? Seguindo, então, aqui, isso aqui era para ser básico, mas não é, gente, não é. Isso aqui não acontece no dia a dia. A gente não tem esses. A gente até tenta, mas a gente não consegue. Por quê? Porque isso não é só Brasil, tá? Isso é mundial. Então, isso é mundial. A gente reclama muito do Brasil, mas todas as empresas que eu conheço têm uma dificuldade quando a gente fala de segurança da informação. Mas agora a gente tem um motivo a mais, que é não ter uma sanção administrativa, uma multinha. E aí a gente tem que responder algumas perguntas, né? Essas perguntas são, por exemplo, onde estão os meus dados? Você precisa desses dados? Por exemplo, uma pesquisa de marketing para saber quem anda fumando. Aí, tudo bem, eu quero saber o gênero, se é mulher, se é homem, que mais fuma aqui no bairro tal. Mas eu preciso saber, talvez, o endereço da pessoa, o telefone da pessoa, dados muito sensíveis dessa pessoa, só para o fim de eu levantar uma pesquisa de marketing. Preciso. Começa a rever aí na empresa aí que vocês podem ter dados pessoais espalhados em todo lugar, né? Quem possui acesso a esses recursos? Essa é uma tarefa super complexa. Aonde estão os dados e quem está acessando esses dados? Às vezes eu nem sabia que tinha dados pessoais que estão no SharePoint, ou que está em determinado outro sistema, num file server. Né? Tem aí o diretório do RH que recebe currículo, cheio de dado pessoal dentro de currículo. Quem que está acessando esse diretório? A turminha do RH, mais do suporte técnico, mais de quem? Aquele cara que já foi do suporte técnico, que hoje é um gerente. Olha que complicado que começa a se tornar, né? Eu estou falando, imagina isso numa corporação, quanto que isso não fica complicado. Tem backup desses dados? Como que é feito? Onde armazena? Né? Vocês têm que responder essas perguntas para vocês mesmos. Eu não tenho como, agora não posso ajudar. Né? Ok, beleza. Aí você responder essas perguntas para você mesmo. E agora, como que eu posso ficar em conformidade com a lei? Vamos ver o que a lei nos pede e vamos ver se é tão difícil assim a gente ficar em conformidade. Não é, olha só. O artigo 46. Os agentes de tratamento têm que adotar medidas de segurança técnica e administrativa aptas a proteger os dados pessoais, de acesso não autorizado, de situações acidentais. Gente, isso é implementar aquela tríade de confidencialidade, integridade, disponibilidade, aplicar camadas de proteção. Básico que a gente faz no dia a dia. Não é? Só tem um problema. Olha o artigo 37. O controlador e o operador têm que manter registro das operações de tratamento de dados pessoais. Agora que como que você vai manter registro das operações? E operações a gente sabe que eu tenho que ter registro do backup, onde eu armazeno, né? De quem tem acesso, de quem apagou, de quem copiou, de quem recebeu.
principalmente quando é baseado no legítimo interesse. Eu falei sobre isso, né? Então, até tem uma pergunta aqui do Fernando. Caso de empresa pública, se aplica da mesma forma? Tem um tratamento especial para quando as empresas são públicas, né? Pelo tipo de interesse. Mas elas também usam, às vezes, legítimo interesse. Vale para todas as empresas, públicas e privadas, ok? Claro que as empresas públicas têm um tratamento especial. Mas nesse caso, que a gente está vendo aqui, eu acho que a tarefa vai ser mais árdua para que a gente possa aí manter o registro das operações, correto? Depois, o que a gente tem aqui? O artigo 5º e o artigo 12. E eu falei sobre dados pessoais, quer se livrar de dados pessoais de uma maneira interessante, mesmo você tendo que trabalhar com eles, vamos anonimizar, que é o quê? Olha, eu tenho lá um SQL, eu vou armazenar dados nesse SQL, são dados pessoais, o que eu posso fazer para minimizar o impacto, né, de segurança e ficar em conformidade? Eu vou anonimizar as informações, eu vou tokenizar, eu vou dar um jeito de fazer com que eu perca a associação dessa informação, para que ele não tenha. Existe um site muito interessante, e se eu conseguir ser bem rápido para a gente não perder muito tempo, eu consigo. Eu tenho poucos sites dentro do meu. Tá abrindo. Deixa eu ver se é esse. É esse mesmo. Olha que legal. Ele traz várias estatísticas. E tinha um local aqui. Poxa, mas eles mudaram o site logo hoje. Ele gerava aqui um log tão legal. Talvez não seja. Não era nem esse. Onde ele mostrava tudo que havia sido vazado por ano e tal, era esse site mesmo, tá em algum lugar aqui que tem as estatísticas, e que mostrava exatamente o quanto de dados era criptografado. Agora ele colocou para você fazer download, estava tão bonito. Ok, seguindo então, anonimizar os dados é criptografar os dados, a maioria não é criptografado, né? E aqui, para finalizar, né, antes da gente começar a falar do desafio de produtos e o que a gente pode utilizar, o que diz a lei? Olha, o controlador ele tem que comunicar à autoridade nacional e ao titular, no caso eu, que sou o dono do dado, né, qualquer ocorrência de incidente de segurança que pode acarretar risco. Tem que ter um prazo rápido para fazer. Eu tenho que descrever a natureza dos dados, colocar quem está envolvido, quais são os riscos relacionados ao incidente. Gente, muitas pessoas não sabem nem que existe um risco associado a um ativo, que é o dado pessoal. Ah, eu tenho um notebook. Beleza, qual é o valor desse notebook? É R$ 2.000. Só que R$ 2.000, ele tem dados pessoais. E nos dados pessoais eu tenho que ter uma associação muito maior, né? Então, tem dados sociais. Qual é o risco associado se eu tenho dados sociais desse notebook? Ele sai na rua? Ele tem seguro? Os dados estão criptografados, não estão criptografados, né? Quais são as chances, né, de uma vulnerabilidade, ter uma vulnerabilidade, né? Qual é a vulnerabilidade dele? Podem roubar, eu deixo no carro. Poxa, qual é o risco? É alto, né? Então a gente tem que começar a avaliar os riscos, né? Depois, a demora pode ser um problema super sério, tá? Então, a gente tem multas lá da União Europeia porque empresas tiveram seus dados vazados e muitas delas não falaram nada. Por quê? Porque pior do que o valor, pior do que a multa, às vezes a imagem da empresa, que vai ficar muito marcada no mercado, né? Vou dar um exemplo aqui. E Donda, só um adendo, uma diferença entre a GDPR e a LGPD, que aqui no Brasil as empresas vão ter que reportar e informar o cliente final esse vazamento. Então, como vai ficar a imagem da empresa depois de informar que houve um vazamento e que a informação do usuário está na mão de terceiros, até que as medidas sejam tomadas, né? Então, tem esse ponto. E a gente fica sabendo por questão do WhatsApp, né? Agora o Fernando colocou que estava imaginando que a lei geral é um negócio maior, né? Ela é sim, tá? A lei Geral de Proteção de Dados, ela tem muitos pontos, né? O que eu estou colocando aqui é um super resumo. Essa é a lei,
né? Ela tem 10 capítulos, aqui estão as alterações, ela tem muitos dados e muitas interpretações e muita coisinha para a gente ler aqui, e acho que vale a pena, tá, a leitura. Ela não é uma leitura complicada dessa lei, não, mas ela não é tão simples. É simples do nosso lado, se a gente investir e fazer a lição de casa, que é o que a gente está falando aqui. Olha esse site, todo mundo conhece ele? Eu acho que sim. Quem não conhece pode colocar nos favoritos. Eu tenho aqui o meu nome, Daniel Donda, que já é um dado pessoal, já me relaciona, né, a minha pessoa, apesar que existe um monte de Daniel Donda por aí, mas eu vou pesquisar se meu e-mail vazou em alguma empresa. E quando eu clico, ele fala, oh, não, foi vazado. E foi vazado no Bitly, no Canva. O Canva foi esse ano, adoro Canva. Né? Esse foi o último que eu recebi, outubro de 2019. Também tava meu endereço, localização geográfica. O que é isso aqui? O meu dado vazou também? Não aqui. Esse site que eu te falei é o Have a Bean Powner. Vazou no LinkedIn. 165 milhões aí de contas vazadas. Esse banco de dados é utilizado por aonde, né? Tem fórum. Você vai em fórum, você baixa um banco de dados. Aí eu vou lá e vejo o Fernando. O Fernando trabalha para uma empresa X. Eu sou um hacker contratado. Ou eu sou um hacker que só quer mesmo ver se eu posso invadir a empresa X só porque eu quero. E aí eu venho aqui, coloco o e-mail da pessoa e descubro que vazou em 10 locais. E nos 10 lugares tem a mesma senha. Eu vou lá no site da empresa e tento me autenticar, o cara... Imagina a situação, né? Então, super importante aí a gente se atender a esses casos aí. Legal? Então é isso aí, esse é o nosso grande desafio. A gente tem que agora pensar em conhecer, planejar, né? Tipo, nossa, onde está o uso criativo que eu tenho, identificar, entrar em conformidade, investigar. E eu vou deixar um pouquinho agora para a Natasha falar um pouco, Natasha. Visibilidade em ambientes complexos. Donda, até ia comentar contigo. Ai, desculpa, Natasha, sem querer. Oi. Tá me ouvindo? Tô, Tá agora todo mundo me ouvindo bem? Perfeito. Que bom. Bom, Donda, até estava comentando contigo aqui pelo bate-papo que tu poderia seguir, até porque a gente tem poucos minutos até finalizar, não quero interromper para que tu consiga mostrar aí as soluções da Quest, o que a gente tem para ajudar as empresas, e o teu material está bem completo, então algumas coisas que eu ia comentar para o pessoal ia acabar ficando redundante, então acredito que a gente pode seguir e depois marcar um segundo momento, se for de interesse de todos, a gente marca esse bate-papo para falar de outros aí faria um projetos. brainstorm, faria um Exato. bate-papo. Então você me Maravilha. perdoa, eu não imaginei, agora que eu olhei. Dessa vez fui eu que fui falando e eu me empolguei, tá, gente? Estava legal aqui, me desculpem. Né? Mas está tudo bem para vocês aí no bate-papo? Vamos seguir? Está todo mundo aí, será que só nós dois estamos... Ah, tá ok, então beleza, olha lá. Muito quietinho, vocês Muito estão ouvindo quietinho. bem, estão acompanhando. Tem alguma dúvida? Ah, não, então tá bom, olha lá, a galera tá indo. Se tiver dúvida, vai postando, eu vou falando, né? Assim, o que a gente pode ajudar? Não dá pra gente resolver todas as questões da Lei Geral de Proteção com um só fabricante, com uma só tecnologia, isso não existe. Proteção em camadas, aquilo que eu falei, eu tenho que ter mecanismos específicos, né? A Quest tem vários, eu coloquei aqui alguns dentro desses, e tem até outros que eu não coloquei aqui que também ajudam, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um novo na Quest, que ele vai nos ajudar a identificar, por exemplo, aonde existem dados pessoais sensíveis dentro de SharePoint. E aí ele já classifica, porque nós não temos exatamente uma ferramenta de DLP que faça isso, né? Mas a gente tem algumas aqui que é muito importante e tem muito a ver com esse discurso que eu acabei de passar. E eu vou ser super rápido, tá? Super rápido. Não se preocupem com o nome da ferramenta. Está escrito Enterprise Portal, não importa, importa o que ela faz, o que ela vai prover, né? Eu gosto muito mais das imagens do que a descrição do que ela faz. Então vamos lá. Essa ferramenta, que tem, o nome é muito objetivo também. Enterprise Portal
relatórios, e esses relatórios, eles são importantes. Por quê? Porque eu tenho toda uma visibilidade em um ambiente complexo, onde eu tenho Office 365, OneDrive, Windows Server, SQL, o Azure, né, do meu AD está lá, é híbrido, eu tenho sistemas de arquivos, eu quero ter uma visibilidade. Com foco na lei geral, o que ele me dá de visibilidade? Ele me traz a garantia de que eu possa identificar junto com todos esses fatores de segurança que eu preciso ter na minha corporação, a visibilidade do que eu tenho dentro também dos acessos aos meus dados sensíveis. Então, poxa, ao meu SQL, ao meu SharePoint, ou até mesmo, por exemplo, eu até vou aqui passar, ele se integra com o Security Explorer. E um colega meu falou, poxa, como que eu faço o que o Security Explorer faz sem ter que comprar essa ferramenta? Eu falei, eu só conheço uma forma, que é com PowerShell. O que essa ferramenta faz? Imagina assim, uma empresa que tem 800 servidores de file server, tem servidores on-premise na nuvem de SharePoint, tem um Exchange, tem SQL. Acho que eu já tinha falado do SQL, né? Não. Vários SQL, muitos SQL, muito banco de dados. Como que ele controla e vai tirar um relatório para provar para um auditor que ele sabe quem é que está acessando os dados pessoais sensíveis, que não é um impostor, que não é uma pessoa que não deveria? Como que ele pode identificar, revogar se for necessário, né? Ou criar um baseline para que isso seja adotado por toda a empresa? É quase impossível na mão fazer isso aí. Tá? Se dá para fazer, lógico que dá para fazer. Você tem um prazo para fazer isso. Você tem que fazer isso. E você tem que provar que você fez isso no futuro. Tá? Essa ferramenta ela é maravilhosa porque, além de ela fazer isso para a gente, ela busca. Então, eu ponho lá, Natasha. O que a Natasha tem de acesso aqui dentro da nova solução? Eu vou encontrar tudo que ela tem de acesso. E aí eu posso saber se eu revogo, se eu vou clonar, se eu vou modificar, se está ok, se não está, e ainda tiro um relatório. Tá? Eu consigo isso. Consigo também, a partir de um ponto central. E, gente, tudo que eu vou falar aqui agora da Quest, tá? A ideia é essa, a gente ter um ponto único, um único painel. Eu vou abrir essa ferramenta e eu vou ver todos os servidores SQL. E eu vou conseguir ver a permissão que tem em todos os servidores, em todas as tabelas existentes, todas as bases de dados existentes. Tá? Essa é a ideia. Eu adoro essa ferramenta aqui, né? E para monitorar e investigar o que está acontecendo, e essa aqui, se alguém me pergunta, Donda, de todas as ferramentas, você mostrou um monte, né? Vai ter várias aí, tem outras que eu não vou mostrar hoje. Qual que é a que você mais recomenda? Eu não consigo imaginar uma empresa que não tenha uma ferramenta como o Change Auditor. Tem que ter, mesmo que não seja ele. É uma ferramenta que ela tem que me fornecer resposta para algumas perguntas, que é, olha, eu tenho no meu ambiente o AD, eu tenho o Skype, eu tenho servidores de arquivo, VM, eu tenho um monte de servidores. Um monte de coisa acontecendo dentro da empresa. Eu quero saber quem que fez qualquer realização. Qualquer uma, não importa. Apagou um arquivo, leu um arquivo, abriu um grupo lá no administrador e colocou alguém nesse grupo, colocou máquina no domínio, tirou máquina no domínio, não importa a ação. Eu quero saber quem fez essa ação. O que é que foi alterado? Quando que foi alterado? Aonde que essa alteração foi feita? De onde partiu essa alteração? Eu quero relacionar essas informações. Isso é muito importante. Eu tenho que ter alertas inteligentes para saber o que é que está acontecendo. E o mais importante, gente, eu tenho que ter relatório. Tudo se resume a relatório. Eu estou falando de segurança, e a gente tem que pensar em segurança não do ponto de vista do técnico, do ponto de vista gerencial. Eu quero ter relatórios das atividades que eu implementei, né, dos mecanismos que eu implementei de segurança. Eu adoro essa ferramenta também. Qual que eu não gosto, né? Essa ferramenta, ela é auditoria, perfeito? Daqui a 1 mês, 3 meses, 4 meses, eu posso integrar ela com uma outra solução de análise que eu adoro. Essa solução de análise, ela vai permitir eu modelar padrões de comportamento do usuário e se chama
Threat Detection, que é um padrão que todo mundo está usando hoje. Threat Detection serve para quê? Olha, o comportamento do usuário é todo dia logar na mesma estação e acessar o mesmo servidor. Se um dia eles fizerem qualquer coisa diferente disso, eu tenho que saber que alguma coisa pode estar errada e que isso pode ser uma ameaça. Então, eu vou detectar anomalias, fazer um correlacionamento super inteligente para chegar aí a um score que pode indicar umas atividades suspeitas. Legal? Isso é muito legal. Só que aí o que as empresas têm? Fala, pô, Donda, você falou de SharePoint, você falou de Azure, você falou de SQL, você falou de um monte de coisa. Só que eu tenho Linux, eu tenho Syslog, eu tenho Script, eu tenho DHCP, eu tenho um monte de outras ferramentas que geram log. E agora? Então, o mais importante de tudo, a gente tem que saber o que está acontecendo dentro da empresa hoje. Para saber se não estão roubando dados, quem está manejando e tudo mais. E ter resposta para essas ações. A Quest fornece uma solução que vai agregar todos esses logs, tá? Vai compactar e armazenar ele por longos períodos, e ele se relaciona com vários mecanismos, com várias tecnologias, também permite alerta, também permite aí fazer uma análise forense e ter relatórios de compliance. Essa solução se chama Intrust, né? Ele funciona como um CIEM, mas não é um CIEM. Um CIEM, para quem não sabe, é um Security Information e Event Management. Solução de auditoria composto por vários componentes de monitoramento e análise. Tá. Ok. Super rápido, né? Já está acabando. Governar e controlar, que aqui a gente já chega aqui numa fase mais final, né? Eu tenho aqui dentro desse nosso portfólio várias ferramentas, né? Uma dessas ferramentas é o GPO Admin. O GPO Admin ele permite automatizar as tarefas de gerenciamento de políticas, e políticas será a alma do controle de gerenciamento de segurança dentro da infraestrutura de rede Microsoft. Eu duvido que hoje as pessoas não tenham essa infraestrutura com um Active Directory, por exemplo. E numa infraestrutura como essa, a gente tem que ter, né, soluções para aplicar políticas. Essas políticas é que faz a segurança do nosso entorno. Só que essas políticas acabam se tornando um grande monstro porque elas ficam confusas, elas ficam... Se vai criando diversas políticas. Eu preciso comparar, eu preciso garantir a segurança delas, eu preciso poder fazer um rollback, eu preciso aplicá-las de maneira eficiente, tá? Então, realmente, isso é uma solução que se integra e estende o que já nos provê no velho Active Directory. E aqui, para finalizar, duas ferramentas que eu adoro, essas ferramentas. Poxa, lembra que eu mostrei para vocês aqui o site que é o Have I Been Pwned? Que eu coloquei aqui o meu e-mail. Vocês colocaram aí? Vocês viram se vocês já tiveram dados vazados aqui ou não? Põe aí no chat. Tem uma pergunta aí no chat que eu vou deixar para responder no final, porque é um texto gigante. Aí, então aqui, assim, vazou dados, vazou senha. Pessoal, senha é um problema. Senha é um problema em todo lugar. Eu já fui em local que você pede a senha do servidor, ela está num Excel, ela está num papel, num caderno, às vezes está escrito num post-it. Não pode. Então aqui eu tenho duas ferramentas. Uma que eu vou ainda usar senha. Vamos dizer que eu preciso de senha. Eu tenho que ter um cofre de senha. Eu sou esse bonequinho de gravata e eu estou usando o meu computador, que vocês estão vendo que tem um software ali, né? E esse software aqui que eu estou utilizando, tem até aqui o apontador a laser, esse software aqui eu estou utilizando, eu vou pedir para acessar um servidor que está cadastrado aqui. Eu preciso da senha dele. Então, quando eu faço isso, eu solicito, vai chegar para o meu gerente uma aprovação. Ei, o Donda pode ou não acessar esse servidor? E aí, se ele aprovar, liberou, eu uso. Quando eu acabo de usar, que ele me dá a senha daquele servidor, essa senha vai ser alterada, né? E isso ainda vai ser logado. Agora, imagina o que acontece nas empresas. Recentemente, pegamos uma empresa, não posso citar o nome dela, o cara foi mandado embora, o cara conhecia a senha de tudo.
Primeira coisa que o cara fez, ele destruiu tudo que ele podia, porque ele foi mandado embora por justa causa, porque acessou coisas que não devia, já criou uma tensão, pronto, um desligamento que foi feito de maneira errada, tá? E aí eu vou mudar o foco. Eu sou de novo aquele bonequinho, eu acesso o servidor, tá? Eu posso utilizar qualquer desses aparelhos aqui, ó. E eu vou falar, olha, eu preciso acessar o servidor X. E eu peço lá para o meu administrador, né? Eu quero. E ele vai aprovar ou negar. E aí o que vai acontecer? Eu vou acessar o servidor, ele não vai me dar senha. Eu nunca vou descobrir qual é a senha. Eu posso fazer um SSH, Telnet, um RDP, tudo que eu fizer num servidor, por exemplo, um servidor de SQL que contém dados pessoais e dados pessoais sensíveis, eu acesso e tudo está sendo monitorado. Na realidade, se eu quiser, eu posso gravar pelo período que for necessário. E tudo que eu estou fazendo pode ser pesquisado. Ele transforma tudo que é texto, imagem, em texto, utiliza essa capacidade que vai me permitir, talvez, eu encontrar certas ações. Então, se eu, talvez, o cara usou um CPF, ou ele digitou CPF, ou ele abriu alguma coisa que tem CPF, eu posso automatizar uma gestão para que se cerre imediatamente uma sessão que ele está tendo. Isso é o princípio do menor privilégio. Vocês têm que ter o princípio do menor privilégio nas empresas. Ninguém tem que ter a senha administrativa e usá-la como se fosse sua conta comum. Tá? Dá para fazer nativamente, de um jeito bem trabalhoso, é possível, tá? Mas existem soluções prontas para isso. Tá? Eu ainda tenho um minuto que eu quero mostrar uma outra ferramenta muito interessante, para finalizar de vez. Vocês estão bem? Estão todos aí? Então, beleza, estão vivos. Se manifestou agora. Vocês estão vendo minha tela? Deixa eu... Tinha pausado a tela. Para voltar para essa solução que se chama Active Roles. Sim. Bom, eu falei do Active Director, não sei quantos de vocês aí são técnicos, os que não são técnicos, tem um lado mais gerencial, mas vocês devem conhecer que o Active Director, na realidade, ele é aí quando eu falo em gerenciamento de identidade, ele é o alicerce, né, da infraestrutura de rede Microsoft, da função de gerenciamento de identidade. Ele é super completo, ele é super excelente, mas nós podemos superar algumas limitações das ferramentas nativas dele, né? Criar um fluxo de trabalho com workflow e automação para criar contas do AD, do Exchange, na nuvem, né? E se estender com soluções de identidade. Essa ferramenta ela é magnífica, eu adoro ela. Eu gosto de usar o exemplo dela que é assim, um usuário foi contratado, novo. Esse usuário ele vai ter acesso a dados sensíveis, ele é um usuário que vai ter acesso a informações privilegiadas, logo ele vai ter que ter uma conta privilegiada. E esse aí pode ser aquele cara que no futuro vai sair, vai ser mandado embora e vai apagar tudo. Olha só, hein? O que acontece? O RH cadastra ele com todas as informações. Quando o RH dá um enter para cadastrar esse usuário, o gerente recebe lá no celular uma notificação de que um novo usuário para o seu departamento, departamento de dados sensíveis, né? Não existe esse departamento, estou inventando. Esse usuário ele vai precisar ter acesso a várias informações. E é importantíssimo. Quando esse gerente der um ok de aprovação, e vários outros podem ser aprovadores para várias áreas, por quê? Porque isso aqui se estende. Quando ele dá um ok, esse usuário é criado no AD, é criado a sua conta lá de e-mail, é concedido acesso às aplicações, é concedido, por exemplo, que ele pode ter acesso a determinados recursos. Olha que sensacional isso aí. E o que acontece se no futuro esse usuário muda de área? Ele sobe um nível, ele veio para a área técnica, agora ele é um gerente da área técnica. A gente arrasta ele de uma unidade organizacional para outra, ó, que coisa comum de acontecer, né?
Pronto, ele virou gerente. E aí, o que a gente tem que fazer, na verdade? Dá permissão para ele na pasta tal, dá permissão para ele gerar relatório, dá permissão para ele no SAP. Gente, nada disso. A solução vai entender que essa movimentação que você fez no AD, né, implica numa mudança onde se delega outras funções. E agora ele tem que ter outros tipos de acesso. Mas vai ser acumulativo? Talvez não. Então, se não é cumulativo, tira o que ele tinha de acesso e conceda novos acessos. A ferramenta faz isso automático. Na vida real, minha função como um Trust Advisor nas empresas, e muitas vezes a gente faz análise junto com técnicos e especialistas de segurança, a gente vê que o cara que entrou lá no ano de 2010, né, que está lá há 9 anos na empresa, mudou 30 vezes lá dentro, e ele acumulou acesso a 30 funções. E ele tem aí acesso a muita informação que já não devia ter mais. Isso é um risco. E isso pode ser tirado como um relatório de compliance na hora que alguém quiser prejudicar a empresa em relação a, olha, eles não tratam governança de dados, eles não têm um planejamento, né, do menor privilégio, da forma como as pessoas devem ser criadas suas contas aqui. Olha que perigo que pode ser isso aí. Então, essa solução, eu acho ela sensacional, ela é magnífica, ela é uma extensão do Active Directory. Ela permite fazer aí uma limpeza no AD, uma padronização no AD, e ela até automatiza as questões de senha para os usuários. A gente tem muitas ferramentas, gente, não dá para falar aqui. Né? Não tem como eu ficar aqui agora... vamos encerrar nesse... Né? Está dando agora 3 horas, mas... Se eu fosse falar aqui das soluções, hein, Natasha? As 200 soluções que tem nas nossas unidades de negócio? Nossa, ia ter que reservar mais que uma tarde inteira para falar sobre cada uma. Não é? A próxima a gente faz uma churrascaria. Verdade. Aí vai tranquilo, não vamos ter problema. E é isso aí, pessoal. Então, assim, da minha parte aqui, ó, eu já falei do Safeguard. O que importa é assim, fala, poxa, vocês trataram de uma tecnologia que fala do AD, que fala de auditoria. Natasha vai ajudar vocês depois. Ela sabe o nome de todas. Sim, é verdade. Vamos. Se vocês tiverem alguma dúvida, se ficou curiosidade de conhecer um pouco melhor alguma das funções que o Donda mostrou, pode entrar em contato conosco. Hoje cedo eu enviei um e-mail para vocês, então acredito que todos tenham ali o meu contato, o meu telefone, e a gente vai tratando no que pudermos ajudar vocês nesse entendimento e com soluções que possam contribuir para vocês estarem em conformidade no próximo ano. Estamos aqui justamente para isso. Isso aí, isso aí. E, pessoal, aí está o meu contato, tá? Na realidade, era para estar os contatos da Quest, não o meu. Mas se inscreva no meu canal do YouTube. Mas meu contato da Quest vocês conseguem através da Natasha. Esqueci de colocar o meu e-mail da Quest. Tá bom. Nossa, Donda. Está gravando. Vou parar a gravação agora. Parei.